gente vai convidar as pessoas, John. Ó. Ó. A gente vai mandar o convite para as pessoas. Eu queria. Mamãe. Não. Essa caneta. Não, essa caneta. Aham. É esse. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você vai assistir essa live. Então, a gente inicia hoje as lives de agosto, né? Primeiramente, queria falar sobre enquanto a Nath chega, enquanto as pessoas vão chegando. Queria falar para vocês que a gente vai, então, ter essas lives sobre vários assuntos junto com a comunicação não violenta, né? Então, já faz um mês que a gente vem fazendo isso e a ideia é que em agosto a gente consiga elaborar e aprofundar cada vez mais os assuntos sobre CNV. Então, conseguir mostrar para vocês o quanto ela faz parte do dia a dia e como a gente pode estar aplicando e visualizando ela no nosso cotidiano, né? Oi, Nath, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo, tudo indo, né? Tudo indo. Tava dando uma introdução aqui pro pessoal, né, das lives de agosto. Queria que você se apresentasse um pouquinho enquanto eu vou chamando as pessoas, né? Você vai falando pro pessoal um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho sobre você. Beleza. Bom dia, gente. Meu nome é Natália, Natália Petri, eu sou nutricionista e eu trabalho com uma abordagem que é conhecida assim mais vulgarmente como sem dieta. Eu trabalho com uma abordagem que se chama alimentação intuitiva, que tem esse nome porque justamente foca nos sinais do corpo. Então, eu trabalho junto com meus pacientes com fome, com saciedade, com o que o seu comportamento significa, né, o que aquele alimento significa, o que esse ganho de peso significa. Então, é um trabalho muito mais profundo, de procurar as causas, de investigar a sua relação com a comida, que tem como objetivo você ter uma relação mais leve, mais gostosa com a comida. Então, as minhas redes sociais se chamam de Bem com Meu Prato, que é uma expressão, né, que justamente significa isso, que é o meu grande objetivo nas redes sociais e com o meu trabalho é promover um mundo mais em paz com a comida. Eu atuo em consultório, mas eu também trabalho como professora. Eu sou cofundadora do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é um instituto que tem o objetivo de formar, de dar formações para nutricionistas que também querem atuar aí sem dieta, né, que querem atuar com uma abordagem mais profunda. Mas a gente também chama de abordagem não prescritiva ou de abordagem comportamental, talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, nesse instituto eu dou aulas e a gente também tem um livro, eu e a minha sócia do instituto, que se chama Em Paz com a Comida. É um livro ele é um livro de exercícios, é um livro reflexivo para você ir refletindo sobre a sua própria relação com a comida, como que você vê os alimentos, como que está a sua conexão com o seu corpo, no sentido de fome, de saciedade, e refletindo sobre a sua relação com a comida. Acho que é isso. Eu sou mãe da Olivia, né? Isso é um ponto bem importante, que tá com 1 ano e 10 meses agora. Então eu tenho estudado bastante, já nos últimos anos também, sobre alimentação infantil. A princípio, o meu interesse não era nessa fase em específico, mas como eu trabalhava e trabalho com adultos, eu via que as questões alimentares muitas vezes, na grande maioria das vezes, vinham desde a infância. Os significados que foram sendo construídos, a forma que a alimentação foi sendo apresentada, foram fazendo com que a relação daquela pessoa com a comida fosse um pouco tumultuada. E aí eu comecei a estudar então sobre a alimentação infantil, sobre a abordagem de introdução alimentar mais respeitosas, né, sobre a autonomia da criança. E então depois eu tive a Olivia e pude viver isso com ela também, né, essa questão da autonomia. Por isso que a proposta do seu convite, né, com a comunicação não violenta, tem tudo a ver com
uma relação respeitosa com a comida e com o corpo, que é também o que eu promovo, assim. Eu acho que casa muito, né? Porque essa comunicação não violenta com a alimentação, e que a gente não para perceber o quanto a gente é violento no nosso falar, no nosso agir, no nosso olhar para essa alimentação, né? O quanto Sim. a gente se boicota o tempo todo, né? Como a gente precisa da CNV ali na alimentação e na introdução alimentar das crianças, né? Então, nossa, é o fazer comer tudo, é o falar que tá gordinho quando não tá, ou então tá magro demais. Tem que sentar e ficar quieto e comer, e a criança é puro movimento. Então, Sim. tem que olhar, né? Tem que ter essa abordagem, tem que ter essa reflexão do quanto a gente vem sendo violento com as nossas relações, e a alimentação é uma delas, né? É um momento que a Verdade. gente tá ali totalmente sendo violento com a gente. Então, por isso É que eu queria verdade. muito trazer esse olhar, né? Porque eu vejo, eu tenho visto, principalmente agora na pandemia, em muitos atendimentos, as famílias falando assim, mas ele tá comendo demais, é o tempo todo, é uma ansiedade. E verbaliza isso para a criança já não está dando conta de administrar esse momento, ela já não está dando conta, e ainda ela tem que lidar com essa expectativa dos pais, com essa reflexão dos pais, né? Então, por isso que eu queria muito até começar com isso, por conta dessa demanda que apareceu e que eu não tinha visto isso ainda, sabe? Assim, esse desespero de alimentar. E aí eu falei, gente, eu preciso trazer alguém que possa falar isso com propriedade, porque o meu olhar é um outro olhar, né? Então eu queria esse olhar, Nath, do tipo, não tem essa necessidade toda, como que a gente pode ter uma relação mais saudável, né, com a nossa alimentação. Então, era isso que eu queria Entendi. muito abordar hoje, né, do tipo... Porque eu admiro pra caramba o seu trabalho. Eu acho incrível essa visão de comer quando você está com vontade, de parar quando você está saciado, né? E o quanto a gente não teve isso. Eu não sei você, mas eu era aquela coisa assim, vai ficar sentado aí até raspar esse prato, Sim. não é? Ou até frases como se você não comer, tem gente passando fome, né? Fazer um... Claro que a gente entende que tudo isso foi feito na motivação positiva, né? Dos nossos pais, das nossas gerações anteriores, mas agora, quando a gente pode refletir sobre isso, a gente percebe como essas frases são pesadas. Então já desde muito pequenininho a gente tem que raspar o prato, ou não pode comer muito, né? Você come demais, você é muito guloso, você não tem autocontrole. Então a gente vai recebendo essas mensagens e nisso a gente vai se desconectando mesmo do nosso corpo. Porque a gente aprende que a gente não tem que respeitar a saciedade, a gente tem que comer tudo que está no prato, ou né, a gente tem que maneirar, tem que comer pouco. Então dependendo das mensagens que a gente vai escutando, a gente vai se desconectando. Então isso vai acontecendo... pode ir acontecendo já desde a primeira infância mesmo, muitas vezes já no próprio aleitamento, né? São mensagens que a gente vai recebendo, né? Então, ao invés de por exemplo, né, o bebê chora com fome, mas aquela família segue uma escala muito rígida de aleitamento, então a criança não recebe o leite na hora que ela estava com fome. Claro que não é tão determinista, mas depois na introdução alimentar também ela vai aprendendo que ela tem que comer tudo, aí depois na escola, e aí vai chegando na vida adulta, aprendendo a se alimentar por estímulos externos, né? Seja por tem que limpar o prato, ou no outro sentido também de fazer dieta, né? De tem que comer pouco, não pode comer muito. Então, acho que pensando nessa questão da comunicação violenta, a gente pode pensar em dois sentidos. Primeiro, a comunicação com a gente mesmo, né? Nós como pais, que acho que começa pela gente, né? Porque a criança ela tá só ali reagindo, absorvendo o que a gente está fazendo. Então, eu sempre falo isso no consultório, como que é a sua comunicação com você? Eu atendo basicamente mulheres, né? É mais raro homens, mas a comunicação é sempre no sentido de estar se xingando,
Tipo, nossa, eu como demais, olha como, é por isso que eu tô engordando. E aí são críticas bem pesadas, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu comi esse brigadeiro, não devia, eu sou, né, descontrolada, eu sou Sou fraca descontrolada. mesmo. É sempre esse discurso bem pesado, né? Ou se olha no espelho, é muita crítica. A gente tá sempre conversando com a gente, quando a gente pensa em questão de corpo e comida, em geral de uma maneira bem agressiva, né? Que é o que a gente Uhum. também aprendeu desde a infância, mas também culturalmente, né? É aceitável isso, de você não gostar de você ficar criticando o seu corpo, de você ficar se criticando, né? Eu acho incrível você falar isso. Quanto é culturalmente aceitável a gente se mutilar, a gente se violentar e você não fazer isso, parece o processo inverso parece que a gente é criticado, a gente você não tá dentro da sociedade, você é Sim. anormal, né? Então, assim, olha como é complexo essa relação e como é deturpado, e as crianças estão ali absorvendo tudo, né? Pensando no perfil aqui, que é um perfil de parentalidade, Uhum. então um olhar de pais, as crianças estão ali absorvendo toda essa nossa relação com a comida, né? Então, Sim. assim, até eu fico pensando assim, e aquelas beliscadinhas que a gente dá ao longo do dia, às vezes nem é. Você falou de um brigadeiro, mas às vezes nem é um brigadeiro, é uma banana, é Uhum. uma maçã. Sim. E bate aquela culpa, né? Mas não é a hora do almoço ainda. Ai, meu Deus. Eu precisei desconstruir muito isso, né? Com a amamentação, com o John pequenininho. Então, comia quando dava, na hora que dava, porque dava, né? E aí vinha aquele peso de eu não tô sentando pra almoçar, eu não tô sentando pra jantar. E aí era uma nutrição muito forçada, não tinha o Uhum. prazer, né, de comer, a comer porque precisava, porque tava quase desmaiando de fome. Mas não tinha aquela relação gostosa e prazerosa com a comida. É E verdade. e com ele maior também, né? Principalmente agora que a gente tá lá com mil e uma demandas. Às vezes eu me pego tendo esse pensamento, né? De estar ali catando uma maçã para comer junto com ele e falar, mas daqui a meia hora é almoço. Eu falo, não, sai pensamento, sabe? Tipo, sai nuvenzinha. Sim, Porque não faz sentido, né? A gente tem que comer é quando tá com verdade. vontade. E Aí, as crianças, elas absorvem isso, não é só o que a gente fala para elas. Né? Não é só falar, ah, você tá comendo demais, ou você não pode comer, ou você tá gordinho, né? Você tá magro demais. Não é só o que a gente fala para elas, mas é o que a gente fala pra gente. Então, às vezes, eu nem falo nada para o meu filho em termos de corpo ou de comida, né? Ele tem a autonomia dele, mas eu faço isso comigo. Então, né, por exemplo, a minha filha vê eu na frente do espelho falando, nossa, como eu tô feia, como isso, minha perna é feia, né, fazendo essa autoagressão, ou você tá comendo e falando, nossa, não devia estar comendo isso engorda, isso é, ou termos pejorativos com a comida, né, isso é gordice, isso é besteira, isso, né, é porcaria. Então a criança, por mais que a gente não fale para ela, ela também absorve isso, porque o relacionamento com a comida, ele é construído, é uma relação. Então, a criança, ela nasce sendo conectada com sensação de fome e saciedade. Ela não sabe dar nome a isso, né? Mas ela sente. Então, a hora que está saciada, ela consegue sentir esse conforto. Mas a relação com a comida é uma questão aprendida. Então, eu vou aprendendo o que a comida significa, se ela é uma coisa boa, se ela é uma coisa difícil, né? Se ela é uma coisa prazerosa, mas errada. Então, eu vou relacionando tudo isso e vou chegando aí à vida adulta com um relacionamento que pode ser mais leve ou pode ser mais conturbado. uhum. E o adulto, quando ele chega, vamos dizer assim, nessa fase adulta, já com essas N questões, como que é um trabalho nisso, Nath? É doloroso, é difícil? Como que é esse processo de ressignificar tudo isso? Ele, às vezes, é um pouco mais dolorido, é, porque a gente vai procurar entender como que é essa relação. Então, o Uhum, que os alimentos significam, o que a alimentação significa, como que era na minha família. Então, a alimentação ela vai trazendo significados. O normal é que ela seja algo que vá nutrir meu corpo, mas que também vai me dar prazer, vai ser um momento de socializar,
que ela seja positiva. Quando ela começa a ter um negativo, né? Então que ela é promotora de culpa, eu tenho vergonha de comer, ou eu gosto muito de comer, mas não devia. Então eu fico naquela, né? Ah, é só hoje, segunda eu vou voltar pra dieta. Então eu tô sempre nessa coisa que é bom, mas é ruim. Comida é bom, mas eu não posso. Então esses significados, eles estão bem conturbados. Então a gente vai trabalhar para ressignificar isso. Pra gente conversar. Então a gente conversa mesmo sobre o que é a parte nutritiva dos alimentos, então de fazer as pazes com a comida, de que tá tudo bem comer doce, faz parte de uma alimentação saudável, tá tudo bem comer arroz, tá tudo bem comer pão, faz parte da nossa alimentação. E então a gente vai fazendo as pazes com a comida e vai entendendo os significados, de uma maneira que a pessoa vá ressignificando a alimentação. Então esse processo ele pode ser às vezes um pouco mais dolorido, porque traz alguma memória, né, alguma questão, inclusive sempre trabalho em parceria também com psicólogos. Mas às vezes não, às vezes é um processo mais tranquilo. Eu digo assim que ele é mais fácil do que você se ficar se submetendo a dietas. Né? Que dieta é uma coisa que é difícil, porque é uma coisa que não é natural para o nosso corpo. Sim. Você ficar passando fome, ou ficar passando restrições. Então um trabalho assim, eu considero, ele não necessita você estar o tempo todo se controlando e se privando. É um trabalho de autoconhecimento, então eu considero ele até mais prazeroso. Eu acho legal essa visão pra gente adulto, porque eu não sei você, mas eu entrei numa neura do tipo, ai, não pode comer açúcar, ai, não pode comer glúten, ai, não pode comer isso, ai, não pode comer aquilo. E o John, ele consumiu açúcar antes dos 2 anos. É lógico que não foi assim algo recorrente, foram algumas exceções e muitas vezes por estímulos externos, né? Porque a gente fez uma mudança dentro da nossa casa, mas eu sentia aquele peso, né? Assim, do tipo, eu falhei com meu filho, como que vai ser a relação dele com a comida agora, que não sei o que e tal. E aí, olhando para essa perspectiva do tipo, além do nutricional, é social, tem todo um outro contexto, além de só comer, dá até aquele respiro de alívio de falar assim, ai, tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que é legal trazer essa visão pra gente de adulto também, para que a gente consiga também ressignificar essa introdução alimentar do filho, essa jornada do filho, né, na alimentação. Então, eu falo muito que a gente tem que dar pra gente para poder dar pro filho, né? Então, se dê essa liberdade, se dê esse perdão, se dê essa compreensão para que você consiga também transmitir isso para os pequenininhos, né? Então, assim... Com certeza. É claro muito que a legal. gente sabe que uma introdução alimentar que é mais respeitosa, né? Então, que a criança tem, o bebê, né? Tem a liberdade de explorar a comida, né? De fazer aquela meleca, de decidir se ele quer ou não quer comer, né? De decidir o quanto ele quer comer. Isso contribui para uma relação mais tranquila com a comida. Mas eu até falei antes, não é determinista, né? Então, às vezes eu já tive meu bebê teve uma introdução alimentar difícil, né? Foi muito pressionada. Isso não quer dizer que ele vai ter uma relação ruim com a comida. A gente sempre pode trabalhar, inclusive eu trabalho com adultos que fazem uma mudança pensando no futuro, né? Então, acho que as coisas acontecem como tem que ser e a gente não pode se culpar por não ter feito algo quando a gente não tem a informação. Né? Ou quando, né, não estava preparada para aquela informação, ou não recebia aquela informação de maneira adequada. Então a gente até sabe que muitos profissionais de saúde acabam reforçando a introdução alimentar mais, né, pressionada, fazendo um terrorismo em cima dos pais mesmo, né, de que a criança tem que comer, senão ela vai ficar fraca, né? Então, tem essa questão. Então, é muito importante essa questão do perdão. E pensando no outro sentido, né, quando a gente quer fazer daí perfeito, né, aquela introdução alimentar do livro, sem açúcar, sem sal, sem, né, lactose, um monte de coisa... Eu sempre digo assim, que as orientações feitas para a população, elas têm uma evidência científica, né? Elas são importantes, mas elas são pensadas para a população, né? Não para pessoas em específico. Então a gente pode se basear nelas, então realmente rever a nossa alimentação em casa, né? Explorar os sabores, fazer uma introdução alimentar junto com o seu filho,
né? Que eu acho que é uma oportunidade legal de você conhecer os alimentos in natura de novo. Às vezes a gente não teve oportunidade, né? Ou faz muito tempo que eu não como. Então, viver esse processo com ele, mas entender que na minha situação de vida, né, por questões sociais, por exemplo, escolinha, família, a minha criança teve contato com açúcar antes dos 2 anos, isso não é um problema. Não é porque ela comeu lá, né, um doce algumas vezes que isso vai fazer com que agora ela ame doces, né? E também não quer dizer que se a criança não comeu açúcar até os 2 anos, que ela não possa ter uma relação complicada com doce. Ela Porque não é vai muito. virar uma formiguinha, né? Não é isso, né? Na verdade, a relação complicada com doce, vamos dizer assim, ela está muito mais ligada à postura da família em relação a isso do que a criança comer ou não. Então, já aconteceu casos onde eu atendi crianças que foram bebês que não comeram o açúcar até os 2 anos, mas depois, né, era uma coisa tão... que os pais ficavam tão ansiosos que a criança não gostasse de doce que ela acabou gostando muito, né? Porque a criança ela reagiu àquilo. E teve outras crianças que tiveram o contato antes, mas aquilo era tão natural e tão esporádico e visto como uma coisa prazerosa, né? De uma sobremesa ou de um aniversário, que para a criança estava tranquila. Ela comia lá o brigadeiro que ela queria e era uma coisa normal, né? Não tinha um Sim. apelo tão intenso. Então é muito mais a essa postura. Por isso que sempre quando pais me procuram para trabalhar alguma questão das crianças, então crianças que têm dificuldades, né, que são restritivas, não aceitam alguns alimentos ou muitos alimentos, ou crianças que têm um quadro mais compulsivo, né, que não param de comer, né, que tem esses momentos, eu geralmente trabalho com os pais. Porque conforme os pais vão revendo a relação deles com a comida, ou a forma de ver a comida, isso vai repercutindo na criança também. Então, geralmente, o trabalho mais efetivo é com os pais, como é o seu, né, Pri? Você trabalha mais com os pais, porque os pais vão sendo os modelos, né? Sim. É o que abastece aquela criança, né? Então, é o que a gente falou logo no começo. Se a criança vê a mãe lá na frente do espelho, falando o quanto ela tá feia, o quanto ela tá gorda, ela vai ter essa curiosidade. Mas e eu? Eu sou feia? Sim. Eu sou gorda? O que exatamente eu sou, né? E até essa questão da imagem, ela tem alguns fatores que colocam que a gente constrói a nossa autoimagem, então a nossa relação com o nosso corpo, entre 2 a 6 anos. Então é bem cedo, né? E muitas vezes a criança está naquele ambiente onde, né, a mãe ou o pai, né, não faz de propósito, mas eles têm uma questão com o seu corpo e acabam extravasando isso, né, para a criança. Sim. E então, aí até isso entra Pode na falar. CNV, da gente falar assim, o quanto a gente não percebe, então a gente começa a entrar nesse processo de não violência, de respeito, de acolhimento, e aí a gente só foca nisso, no verbal, na fala, no que a gente escuta. E a gente esquece o quanto nós somos observadores. Talvez porque nós adultos, né, eu falo muito para as pessoas que nós adultos, a gente tá aqui na live, tenho certeza que assim como eu, você tá pensando na Olivia lá, com quem ela está no almoço do domingo, na roupa que tem que lavar, no começo do mês, não sei o que. A gente tem um turbilhão de informações aqui. A criança não, ela tá ali com a atenção dela totalmente focada naquele ambiente, naqueles principais cuidadores. Então, não adianta eu não verbalizar, né? Então, eu tenho todo um cuidado, eu tenho todo um olhar ali no que eu estou usando de palavras, mas a minha comunicação física, ela não é condizente. E isso para criança é um impacto muito grande, né? Até uma das coisas que vieram me perguntar no meu perfil foi: ai, Pri, agora você anda se maquiando mais, você anda passando batom, você não fazia isso, o que tá acontecendo, que não sei o quê. E aí eu falei assim, até queria aproveitar a live para responder isso, de que, gente, o meu filho merece ver imagens belas. Então a questão não é a maquiagem em si, mas é a sensação que eu tenho quando eu penteio meu cabelo, quando eu passo um protetor solar, não precisa nem ser uma base, mas um protetor solar, né? Então, assim, porque isso é a comunicação não verbal, isso é a comunicação... Então, assim, o que adianta eu ali... Ai, não vou falar pra ele que ele tá gordinho, eu não vou falar que eu estou gordinha.
e aí eu vou pôr uma colher de feijão e meu filho sabe que eu sou apaixonada por feijão. Ele vai entender essa comunicação, não vai entender, ele vai ver essa comunicação não verbal e ele não vai entender, né? Porque o ser humano, ele é ótimo observador, mas ele é péssimo interpretador. Se o nosso marido, do nada, que era viciado em churrasco, faz churrasco todo final de semana, para de fazer churrasco, você vai se perguntar o que é que tá acontecendo com esse ser humano. Sim. Né? Então, assim, a criança ela também se faz essas perguntas. Então, é muito importante a gente entender esse contexto dentro da CNV, que CNV, se comunicar não violento, não é apenas palavras, mas é todo o conjunto, né? Então, a gente precisa abraçar isso, que eu preciso internalizar esse movimento, eu preciso estar aberto para reconhecer que não é só chamar de gordinho, que é uma violência, né, na questão da alimentação, mas aquele olhar do tipo, você vai comer mais um? Sim. Sabe? E aquilo é muito potente, isso é muito impactante, principalmente na primeira infância, né? Mas para nós mesmos, a gente às vezes olha pro prato e fala, só mais esse pedacinho. E não se permite, não vai, né? E tá vendo que não tá bem, tá vendo que a relação não tá legal, mas não busca ajuda. Não consegue, não quer reconhecer, não consegue reconhecer, não consegue admitir que aquilo não tá normal, que aquilo não tá saudável. Né? Eu acho que um problema também, Pri, é que é muito cultural você ter uma relação ruim com a comida, né? É considerado ok, assim. Tanto que eu falo que acho que quando eu era criança, não lembro certo até que idade, mas assim, pra mim sempre foi meio óbvio que um dia eu faria uma dieta, né? Que um dia eu... Porque assim, toda mulher faz, né? Quando é criança você pode comer o que você quiser, mas vai chegar uma hora que você não pode mais. Então eu tinha muito esse conceito, né? Que ninguém me disse isso. Eu não lembro de ninguém me dizer, mas eu fui construindo com base nas experiências, né? E por isso depois eu acabei fazendo dieta, né? Entrei em transtorno alimentar e... né, que me confundiu toda em relação à comida. Então é muito cultural isso. Então muitas vezes as pessoas até não buscam ajuda porque é normal você sofrer com a comida, né? É normal você ficar com culpa, né? É normal você ficar se criticando. Então às vezes tem esse obstáculo, né? As pessoas acabam tendo o desconhecimento, porque não é normal a gente ter sentimentos negativos em relação ao comer. A alimentação é para ser algo positivo. Eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, né? De que não é normal isso, gente. Pelo amor de Deus, não é normal isso, né? E tirar essas violências ordinárias. Porque violência ordinária é a violência pequenininha de todos os dias, que você olha e você fica, mas você tá meio gordinho, né? Ou você fala na lata do tipo, olha, marido, vamos sentar, vamos conversar. Tá precisando emagrecer, né? Pelo bem da sua saúde e tudo mais. Eu tô preocupada. Pra mim é importante sua estética, né? Então, assim, o meu sentimento, é a minha necessidade. Eu reconheço que eu quero ver você saudável, quero ver você bem. Eu gosto de você magro. Como que a gente vai resolver isso? É uma coisa, mas você ficar naquele dia a dia, dando aquela... mas é uma brincadeirinha, foi brincadeirinha, né? É uma violência que a gente chama de violência ordinária, e é no ordinário que as relações se constroem, né? Existe um estudo que fala que a maioria dos divórcios, eles não ocorrem pelos momentos de grande desafio, de grande pico. Eles ocorrem por conta dessas violências ordinárias, dessas coisinhas do dia a dia. Então, não é normal você ficar se referindo ou referindo ao outro como gordinho, você ficar se intrometendo no físico do outro, na alimentação do outro, o que o outro gosta, o que o outro tem prazer, né? Então, assim, uma coisa é você manifestar o que você sente, o que você pensa. Outra coisa é você projetar essa sua questão no outro. Então,
por isso que eu acho que a CNV ela é uma ferramenta que auxilia nisso, porque a gente consegue ter essa visão, né, de olhar e falar assim, é sobre mim, não é sobre o outro. O quanto as minhas... Deixa eu dar uma bundada aqui na mesa. O quanto que o outro tá me incomodando é algo que tá difícil para que eu veja em mim, né? E que Isso. Eu acho que até quando acontece nessas situações, né, onde eu me incomodo com o corpo do meu marido, ou o corpo do meu filho, né, ou com a alimentação que o meu marido tem, que o meu filho tem, é sempre importante a gente também olhar pra gente, né? Por que que eu me incomodo? A gente precisa entender que alimentação e corpo são o nosso nível mais íntimo de limite, né? A gente tem vários tipos de limite, então as pessoas elas podem chegar, né, dependendo da pessoa, até um certo ponto. Ah, meu marido chega até esse certo ponto, aquele meu vizinho chega até certo ponto, então a gente constrói limites, né? Corpo e comida é um nosso limite menor, onde ninguém deve entrar. Só diz respeito a mim, é o meu corpo e é o que eu como. Isso só diz respeito a mim, e isso desde criança já é importante a gente permitir. Né? Então, se eu me incomodo com o corpo do meu filho, ou se eu me incomodo com a maneira que ele está comendo, é interessante eu buscar ajuda, não necessariamente para ele, né? Acaba que é sempre para a família, mas procurar ajuda para mim, né? Para eu entender essa situação. Né? Se realmente meu filho está com alguma questão alimentar, né? De como eu posso auxiliar. Mas é sempre pensando primeiro em olhar para mim. Para mim. Porque a criança, ela tá refletindo aquilo. E é um outro ponto que eu acho que entra muito de acordo com a comunicação não violenta, é uma questão que tem a ver também com isso que você falou da quarentena, que é o comer emocional. Né? Que é um comer emocional disfuncional, né? Quando ele tá assim, fora de ordem, assim. Que muitas vezes vem desde a infância, né? Que ao invés de eu aprender a dar nome para os meus sentimentos, acho que isso é muito comum até nas gerações passadas, né? Na nossa. Então a gente não sabe dar nome pro que a gente sente, a gente não sabe dizer o que a gente precisa, e a gente aprendeu a suprir isso com a comida. Então a gente já recebe essa mensagem desde a amamentação, né? Que a amamentação ela vem suprir uma série de questões e isso é nosso, do ser humano. A comida ela tem esse papel também de nos acolher, de nos confortar. E isso tá tudo bem. O problema é quando eu não consigo dizer o que é que eu sinto, o que eu preciso. Então, por exemplo, né? A criança caiu, machucou o joelho. Eu sempre dou esse exemplo. Ela caiu, machucou o joelho. E aí, né, os pais já vão lá e... toma aqui um pirulito, né? Tudo vai melhorar. Não tem problema o pirulito. O problema é que não existe um caminho de comunicação. Né, da criança entender que ela caiu, que ela pode estar frustrada, que ela pode estar com dor, que ela está triste, ou que ela está envergonhada. Então, existe aí umas centenas de sentimentos que a gente pode ter que eu não sei expressar. No consultório as pessoas sempre colocam assim pra mim que eu como quando eu tô triste, eu como quando eu tô feliz, eu como quando eu tô ansiosa. E aí parece que só tem esses 3 sentimentos, né? Eu tô ansiosa, eu tô feliz, eu tô triste. Quando a gente tem centenas de sentimentos e necessidades que a gente pode ter, né? Uma necessidade de tanta coisa que a gente pode estar precisando. Então, às vezes, já desde a infância, né? Isso na infância, porque eu não sei a Olivia se ela já entrou nesse processo, mas o John, quando ele não quer dormir, ele entra nesse processo. Quero Todd, quero isso, quero aquilo outro. E não quer nada daquilo, ele só não quer dormir, ele só não quer... ele tá frustrado porque o dia acabou, né? Então, assim, a gente acolhe, né? Então tá, filho, vou pegar o suco pra você e tal. E sempre como a gente ainda utiliza do mesmo quarto, né? Sempre é um movimento que um vai e o outro fica com ele. E aí conversa, né? Ai, filho, o dia foi muito gostoso, a gente sabe que você não quer encerrar esse dia, foi muito prazeroso, né? Mas amanhã a gente tem um novo dia, a gente vai começar tudo de novo, o sol vai nascer e tal. Então, assim, a gente vai dando um repertório, né, de emoções, a gente vai dando essas informações. Então, eu acho muito legal você falar isso do tipo, o problema não é o pirulito, porque já veio na minha cabeça, ai meu Deus, o suco da noite. Né? Então, isso dá o alívio do tipo, tá tudo bem, mas você precisa ajudar essa criança a ter esse repertório, né? Então, assim,
que você tá comendo exatamente? Acho que essa é a pergunta, né? Você não tá comendo, você não tá tomando Sim. suco, você tá tomando um conforto para você conseguir superar o fato de que o dia acabou, né? Sim, Então, assim, bem isso mesmo. e tá tudo bem, né? Então, assim, a gente. É igual aquele cafezinho do tipo, ai, meu dia hoje foi um caos, o John deu todos os trabalhos do mundo. E aí você senta e toma aquela xícara de cafezinho quentinho, gostoso, né? Dá aquela sensação de, Uhum. tá, eu tô Faz preparada pra parte, né? mais. Faz Isso é uma parte. coisa maravilhosa que a gente tem, né? A comida, ela ser mais que nutriente, ela ter esse poder de nos acolher. A gente pode se empoderar disso, né? De fazer com intenção. Principalmente, eu falo agora na quarentena, como a gente está com um repertório diminuído de lazer, né? De socialização. Então, a gente tá comendo mais em geral. Ou às vezes não mais em quantidade, mas coisas mais com mais significado, né? Alimentos mais conforto. Às vezes as próprias crianças também estão fazendo isso. E Uhum. acho que é uma situação atípica, a gente não está sabendo lidar, né? Porque é desconhecida, então a comida ajuda nisso e tá tudo bem. Mas é importante a gente ter esse reconhecimento. O problema não é o comer, o problema é o comer sem consciência, né? Eu não... E a Uhum. questão não é só o comer em excesso. O problema é que eu não sei o que eu tô sentindo, que às vezes eu tô precisando, às vezes eu tô entediada. E comer é uma opção e tá tudo bem, mas às vezes eu posso me divertir com outras coisas, né? Às vezes eu posso encontrar outras formas também de me saciar ainda mais, porque às vezes a comida ela também não sacia, porque você tá precisando de outra coisa, É né? outra coisa que você tá buscando. Então, fazer essas perguntas, né, sempre sem julgamento, se conhecer, né, pra que eu tô fazendo isso? Tá tudo bem eu comer, mas que tá maravilhoso, que bom que eu tenho uma opção para me confortar, né, mas o que é que eu preciso? Será que eu tô precisando conversar? Tô me sentindo sozinha? Tô me Uhum. sentindo com medo, frustrada? E então ter esse repertório, né, é muito importante para a gente conseguir se saciar cada vez mais. E isso Sim. também a gente vai ensinando para as crianças, né? Vai indo essa comunicação, né? E aí a gente pondera se está sendo uma comunicação violenta ou uma comunicação não violenta, né? Eu senti isso no começo, quando a gente entrou, né, no isolamento e tudo mais. Gente, foi um negócio muito louco, porque a gente olhou e falou assim, caraca, a gente nunca comeu tanta coisa, né? A gente nunca fez tanto bolo, a gente nunca fez tanta comida em casa, né? E, e aí, e não é porque a gente sempre comeu fora, a gente sempre comeu dentro de casa. Mas era um movimento do tipo, e agora? A hora que a gente sair, o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, Uhum. o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma torta, vamos fazer um suspiro, né? Então, Sim, assim, acabou tendo realmente acabou se movimentando por esse caminho. E eu não sei você, mas assim, aqui em casa é um momento de extrema conexão cozinhar. uhum. Nossa, isso é um prazer, assim, tá difícil o dia com o John, ele tá passando por algum salto, ele tá qualquer coisa desse tipo desafiadora. John, vamos fazer um bolo. Filho, vamos fazer um suspiro. Vamos fazer uma vitamina. É muito gostoso, Sim, né? Então, assim, e aí olhando por essa perspectiva de olhar para a comida como com uma outra relação, com outro olhar, olha como é rico a comida para o processo de autonomia, para o meu processo de coordenação motora fina e coordenação motora grossa, né? Então, uhum. olha o quanto isso é rico. O seu carro quer passar aqui, filho? O quanto isso é rico e o quanto isso é transformador nessa relação da criança, nesse desenvolvimento da criança, né? E Com que às vezes a certeza. gente foca ali no ai, mas não tá na hora. Ai, mas o que ele vai aprender com isso? No negativo e esquece de todo o positivo. Que foi o que a gente falou lá no comecinho, né? Sim, Lá no é bem comecinho. isso. Aqui, o cozinhar, ele é algo do ser humano, né? Tipo, a gente é o único animal que cozinha. Então, ele traz uma série de significados, né? A gente acessa a nossa infância, a gente geralmente, nesses momentos, escolhe uma preparação que tem mais significado. E é uma maneira muito legal de inserir a criança num mundo gostoso da comida.
né? Tem muito também a crença mais antiga, mas ainda vem para hoje, né? De cozinha não é lugar de criança, né? Cozinha é muito perigoso e claro, né? A gente tem que ter um cuidado, tem que ser supervisionado, mas Sim. inserir o bebê já, né? No cozinhar, dando para ela ou ele, né? Tarefas que ela já dá conta de fazer, é uma maneira também de reforçar a autonomia, né? Dela ver como que se faz o alimento. Claro que não, talvez, eu sempre falo, né? Eu sei que dá trabalho cozinhar com o bebê, né? Quando eu envolvo a Olivia é muito mais demorado, né? Ela vai Sim. jogar farinha na bacia, metade cai pra fora. Ela tenta quebrar o ovo, cai pra fora da bacia. Então dá mais trabalho, mas fazer isso de vez em quando for possível para você, é muito bom. É uma maneira muito prazerosa de inserir a criança na alimentação. E eu faço a mesma coisa, Pri. Se o dia assim tá difícil, né? Tô cansada, a Olivia tá chorando aí por mais diversos motivos, às vezes que eu nem consigo identificar. Vamos fazer um bolo. E aí ela adora, ela vem, ela quer ver o ovo, ela quer ver a farinha, ela já sabe a ordem de algumas receitas que a gente sempre faz. A gente fala, agora é a aveia, agora é o ovo, agora é a farinha, agora é não sei o quê. Alguns ela sabe, então ela adora. Dá trabalho, mas aí a gente põe no custo-benefício, né? Assim, vai sair um bolinho, vai ser gostoso, a gente vai comer. Ou às vezes também no dia tá meio difícil, eu falo, vamos fazer um piquenique no chão da sala. Aí a gente pega as comidinhas, senta no chão. Eu acho isso também uma coisa muito legal de falar. Não precisa engessar a criança sentada na mesa, né, Nath? Tipo, nem você. Hoje eu não tô afim de almoçar, mas, nossa, se a gente colocasse um tapete no chão e comesse umas frutas, eu curtiria. Pega e faz, né? Sente, né? Eu acho que esse é o lindo do seu trabalho, porque é o que você tá sentindo? O que tá te movendo, né? Deixa isso vir, não é fraqueza, não é errado, é você, isso é você, né? Aceita, acolhe, respeita, esse é você, né? E eu acho isso muito incrível. Nath, como a gente já tá com 42 minutos de live, eu queria dar uma olhada porque eu vi que algumas pessoas mandaram algumas mensagens, tá? Ó, voltei lá atrásão. Se alguém ficar sem, nos pontue. A Sol falou assim, passei por experiência de estar magra demais para a família, hoje gorda demais para a família, e meu filho de 3 anos está reproduzindo as frases da minha família. Eu acho muito importante a gente olhar isso, e eu não sei no seu trabalho, Nath, mas no meu, como educadora parental, a gente fala muito sobre isso, do tipo... A gente respeita os nossos parentes, os nossos familiares, a gente respeita qual é o ponto que eles estão no autoconhecimento, qual que é o contrato da família deles, porque famílias têm contratos, né? Então, o que cabe na minha família não necessariamente cabe na sua. Então, a gente respeita esse limite e esse contrato, mas a gente se posiciona, principalmente por causa das crianças. Porque o pai e a mãe são as maiores referências. Então, se o meu pai olha pra mim e fala que eu tô gorda, e eu... né, pai? Eu preciso fazer uma dietinha, mas sabe como é que é, né? Tá difícil com criança pequena. Eu começo nesse processo de me justificar, ou então eu fico simplesmente quieta, porque melhor cara de alface do que entrar numa disputa. A criança, ela tá aprendendo todos esses movimentos e ela vai reproduzir, né? Por mais que você é o principal cuidador, ela quer entender por que você aceitou aquilo. Ela quer entender por que você tá permitindo esse movimento. Então, é muito importante que a gente se posicione com empatia, com acolhimento, do tipo, o que você falou, pai, meu corpo, minha comida, eu gostaria que você não manifestasse. Sabe? Respeito a sua preocupação, agradeço a sua preocupação, mas receber dessa forma me machuca. Eu gostaria que você não falasse assim comigo. É verdade, Pri. É uma questão delicada, daí eu acho que isso é super da comunicação mesmo, né? Porque você precisa se posicionar, né? Então, eu digo sempre assim, a gente escolhe as batalhas. Se por exemplo, comentários que vêm de uma pessoa que você vê raramente, né, às vezes você não precisa se posicionar com ela, mas depois você pode chegar no seu filho e falar, olha, né,
Essa pessoa falou tal coisa, mas não é o que eu penso, as pessoas têm opinião diferente, não é o que a gente gosta de fazer na nossa casa. Sim. Agora, se é uma pessoa do seu cotidiano, né, todo dia ela tá trazendo frases assim, às vezes é interessante falar, né, assim, eu respeito que essa é a sua opinião, mas eu não gosto que isso aconteça na mesa, né? Então, às vezes, um parente, né, que tá sempre todo falando, tá comendo demais, né? Tá, né? Isso engorda, isso aqui não sei o quê. Então né, vamos deixar os comentários para outro momento, né? Você fala para mim comigo em particular, longe, né? Mas não é o momento para isso, né? Sim. Essa coisa e olha que não precisa ser algo violento, né? A gente pode falar isso de uma forma respeitosa. E isso é uma das coisas que a gente fala muito na CNV, que usar comunicação não violenta não significa nunca mais ter conflitos. Porque você pode usar CNV e o outro tá ali no que eu falo que é CMV, que é comunicação muito violenta, né? Então, assim, e você é responsável só pela sua forma de comunicar. Você é responsável ali pela sua fala. Então, se sentir que é necessário, se posiciona e acolhe que tá tudo bem. Se a pessoa, mas você tá exagerando, não foi nada. Não foi pra você, né? Então, assim, não ser violento não significa aceitar tudo, né? E essa coisa das falas da família, né? Seja da família mais próxima ou da família mais ampla, tem alguns estudos que mostram, né, assim, que pais com obesidade, as crianças costumam ter obesidade, por exemplo, né, e tem um certo fator genético, mas hoje tem se visto que a influência muito maior é comportamental, né, porque a criança, ela aprende com os comportamentos, com as falas. Então, né, se meus pais têm esse comportamento com a comida, a criança tende a ter um comportamento muito parecido. Esse é o natural, meus pais, né? Porque é o modelo dela, né? Então, quando eu falo de criança pequena, principalmente, é muito interessante os pais olharem para si, né? Que às vezes a gente quer, né? Como que eu faço meu filho comer mais, né? Ele não come, ou ele só quer comer arroz e mais nada. E claro, a gente precisa olhar o que está acontecendo com essa criança, mas a gente precisa olhar também para as falas do adulto. Às vezes às vezes eu posso estar forçando muito e a criança está só reagindo, querendo manifestar a autonomia dela. Então existem uma série de questões que a gente precisa avaliar de toda a família, né? Sempre é uma coisa muito conjunta. É um conjunto, legal. Aí tem aqui da Renata. Verdade, sigo IGs impecáveis com a alimentação e me vi frustrada, porque não consigo 100% das vezes prover toda a alimentação perfeitamente saudável. Hoje vejo que a minha filha come muitas coisas saudáveis, embora também coma algumas que não são tão ok assim, tá tudo bem. E tá tudo bem, gente, tudo bem. A gente vive num mundo que tem açúcar, né? Então, a gente precisa aprender, nós e as nossas crianças, a conviver com açúcar e não a fugir. Até porque quando eles são bem pequenos, a gente, né, consegue ter um controle dessa situação, né? Então você consegue cuidar do que entra na sua casa e tudo mais. Mas quando eles vão crescendo e vão vivendo situações sociais, a gente precisa ensinar com que eles convivam com aquilo, né? Então tem a festinha na escola e todas as crianças comem o brigadeiro e só eu não, a criança ela não vai conseguir entender aquele processo, né? A não ser que seja uma questão médica, né, de alergia, por exemplo, à proteína do leite, né, que daí a gente precisa lidar de uma maneira diferente, mas ela não vai entender por que só ela não pode. Por que ela é diferente? Então, essas questões vão gerando vários conflitos para a criança. Não, e às vezes até a gente acha que não percebe. Eu vejo muito esses comentários em perfis maternos, do tipo, a mãe trancada no banheiro, comendo chocolate, comendo um doce, não sei o quê. Gente, o que você tá passando pro seu filho? Vocês me desculpem, mas a criança sabe quando você tá no banheiro usando o banheiro de verdade, quando você tá usando o banheiro para outras coisas. Ela sabe. Né? Então, assim, é verdade. Ela não sabe o que exatamente está acontecendo ali dentro, mas que ela tem essa percepção, ela tem. A minha mãe mudou, né? Ó a cara que minha mãe saiu do banheiro, né? Então, assim, seja honesto, né? A gente faz muito isso com refrigerante. Isso é bebida de adulto, você não vai consumir até você ser adulto. Então, assim, você vai dar cerveja pro seu filho? Não vai. Então, se isso é um pacto na sua casa, tá tudo bem. Seja pontual.
isso é coisa de criança grande. Quando você for uma criança grande, você vai consumir junto com a gente. E tá tudo bem, né? Isso até é dar um repertório de mundo de que a gente não pode tudo no tempo que a gente quer, É verdade. né? Isso é controle emocional, isso é controle social. Então a gente precisa olhar pra isso. Por que que eu tô me escondendo? Né? Então, Aí você já vai passando essa mensagem de que é uma coisa ruim, né? De que é uma ruim. coisa errada, que você faz escondido. E, inclusive, os casos que eu atendo, eu não atendo muito criança, eu só atendo quando tem alguma questão relacionada desse tipo. Então, eu atendo crianças, as famílias, na verdade, né? Quando a criança, acontece situações, por exemplo, dela comer escondida, né? Então, ela come na escola, né? Em casa não pode comer algum determinado alimento, mas aí lá Aí na ela escola ela começa. troca o lanche. E aí, às vezes, casos mais graves mesmo, né? Já atendi de criança que pegou do lixo a embalagem da bala do amigo pra ela lamber. E aí já são situações bem mais extremas, mas assim, a gente precisa explicar o mundo pra criança, né? E inserir ela nesse mundo de uma maneira saudável, né? Então, assim, existe o açúcar, né? Existe. Então a gente precisa aprender a conviver com ele. Não precisa ser uma coisa diária, não precisa ser uma coisa que faça parte da sua casa, mas a gente faz parte do mundo, não só da nossa casa, né? Então a gente precisa. Eu gosto muito dessa frase, a gente tem que aprender a viver com ele. Se não tivesse açúcar no mundo, a gente não precisaria. Mas tem. E faz parte de momentos positivos, né? Que são os aniversários, as festas. E não dá pra gente fugir disso, né? Eu acho que é igual a gente fala de eletrônico, né? Essa geração, ela é nativa eletrônica. Ela já nasceu num mundo onde os pais estão trabalhando com a palma da mão, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, esse processo high-tech vai ficando difícil e a criança tá lá já achando vídeo no YouTube com meses, né? Então, assim, porque eles são nativos dessa geração, né? Então, a gente precisa confiar que a epigenética ela vai fazer o seu papel e ela vai nos adaptar para que a gente sobreviva da melhor forma possível. Eu acho que é isso aí. Então vamos lá. Raiva. Criança tem muita raiva e às vezes comem para acalmar a raiva. Justamente para engolir a raiva com a comida, que é mais fácil. Tive que trabalhar muito isso aqui em casa. Eu acho que a raiva, ela ainda é um sentimento muito com questões sociais, como a gente já falou, né? Então, a raiva ela já vem vestida com uma fantasia de ruim, com uma armadura de algo que não é legal e que você não deve sentir. E acaba sendo, né, uma escapatória ali, porque você consegue transformar aquilo num momento mais leve, num momento mais suave. Digo isso como adulta, né? Então, quando eu tô com muita raiva, eu vejo o quanto eu consumo Coca-Cola, porque é um alimento que eu tenho uma afinidade emocional, eu já consegui encontrar isso. E eu consumo muito, muito. E se não tem a bendita da Coca-Cola em casa no momento de explosão de raiva, nossa, como é muito mais difícil lidar com ela, porque não tem um conforto, né? Então, a comida, ela entra nesse fator, acredito eu, de conforto. Mas a gente pode ensinar para a criança muitos outros repertórios e trazer a reflexão de que sentimentos são imparciais, nem bons nem ruins. Então tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem, né? Ninguém é raiva o tempo todo, ninguém é alegria o tempo todo, ninguém é tristeza o tempo todo, porque não é, né? É verdade, Nossa, né? não Isso é é o bem ser importante. humano, né? E é isso mesmo que você falou, Pri, né? Acho que não dá pra gente simplesmente tirar a comida. Ela tá fazendo uma função ali, né? Que uma recolocou de acalmar, né? De engolir. O que a gente pode começar trabalhando é começar a dar um nome, né? Olha, isso você tá sentindo é raiva, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, todo mundo sente raiva às vezes, né? Todo mundo perde a calma. Vamos conversar sobre isso. Que tal a gente respirar um pouco? Vamos tentar dar uma respirada. E trazendo outras formas também de lidar com isso para que, trabalhando com o tempo, a comida não seja a única opção. Acho que a comida ela pode ser uma opção, mas é bom que ela não seja a única.
Pra gente ter Sim. repertório, porque se a gente só tem uma única opção, na verdade a gente não tem opção, né? A Sim, que gente é igual eu falei fica da refém, né? Coca-Cola, tá? Sem a bendita Coca-Cola. Nath, dá surto. Tipo, ai meu Deus, ainda mais agora na quarentena, né? Como é que eu vou sair pra comprar Coca-Cola? Então, assim, você vira refém daquilo, né? Então É, a gente precisa dar repertório para as nossas crianças, gente. E para nós, né? Então, e assim, eu pra nós comecei. também. Respira, respira, respira. Eu vejo que o John acha que eu tô falando para ele, mas não é para mim. Tipo, respira, respira, respira. Então, assim, né? É dar repertório pra gente. Vamos lá. A Paty falou que tá com saudade da gente, Ah, Nath. Que legal. é muito bom ouvir a gente. Saudade também, gente. Acabando esse negócio, quero fazer um festão. Nossa, é verdade. A Paula, meninas, uma pergunta sobre como ter uma conversa franca e sem julgamentos, se é possível, em relação à obesidade com uma pessoa muito próxima e que já está super desconfortável com comentários. Uma coisa é apontar que o corpo está gordo e tratar como desleixo, etc. Outra coisa é conversar sobre obesidade, saúde, riscos. A pessoa tem bastante resistência e um pouco de negação do problema, e é muito próxima. Sim, na verdade, até a resistência muitas vezes vem, pode ter várias razões, né? Mas muitas vezes vem por já ter se sentido muito desconfortável com os comentários, né? Como eu falei antes, o corpo ele é um limite muito íntimo. Então a gente fazer um comentário, independente se é de magreza, né? De qualquer jeito, gera um desconforto. O que eu vou sugerir, Paula, na verdade, acho que um ponto que a gente também precisa esclarecer que é cultural é que nem sempre a pessoa com obesidade tem um problema. A obesidade, apesar de ter essa polêmica de ser uma doença ou não, ela é uma condição do corpo, né, que a pessoa tem, que pode favorecer um risco maior a algumas doenças. Então, acho que o mais interessante, né, como uma pessoa muito próxima, seria você conversar sobre como ela está se sentindo. Né? Até primeiro, assim, não sei, né, se você tem esse acesso ou não, mas se ela tem aí uma condição de saúde, porque tem muitas pessoas com obesidade que são saudáveis, que são ativas e que têm, né, os exames todos ok. Então, ver como que ela se sente, saúde. Obrigada. Acho que o que você pode trabalhar, ver com ela, como ela é bem próxima, é como que ela está se sentindo, né, em relação a isso, se ela gostaria de conversar, porque a gente não tem o poder de interferir, nem de mudar a vida do outro, né, mas prestar o acolhimento, né, se essa pessoa está se sentindo ok, se você pode ajudar de alguma forma, né, como que ela está se sentindo em relação a ela, Sim. e puxando esse assunto, né. Acho que essa é a maior porta, né? Olha, eu estou aqui. E aí, a partir daí, a jornada é dela, né? A gente tem que respeitar isso. Por mais que seja próximo, por mais que doa, é respeitar Porque o a gente, outro. né, hoje mais do que sempre, a gente entende que trabalhar a obesidade é uma coisa muito complexa, né? Existem, acho que estão falando já em 50 e poucas causas para levar a um quadro de obesidade. É uma coisa multifatorial, né? Então, não é uma coisa simples. Eu digo que assim, que a perda ou o ganho excessivo de peso é sempre sintoma de alguma coisa ou de várias coisas. E então não dá pra gente achar que vai ser fácil, né? Então acho que sempre se colocar ao lado, né? Às vezes a pessoa não quer mudar, ela não tá pronta pra mudar e a gente tem que respeitar Tem também. que respeitar. Tá tudo bem, né? Sempre se colocando do lado. Isso mesmo. Nath, a gente tem 2 minutos. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Essa 1 hora do domingo de vocês. Muito obrigada. O seu tempo que você disponibilizou aqui pra gente. Foi maravilhosa a live. Vamos fazer mais. Foi muito bom, muito bom foi mesmo. ótimo. Muito obrigada. E aí, gente, quem é do meu perfil, que tá aqui, que não conhece a Nath, por favor, sigam ela. Ela é maravilhosa. Uma coisa que a gente precisa falar muito, 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 né? Então, assim, acolher, falar sobre isso, trazer essa leveza, né, para as relações. E principalmente para essa relação que ela é do dia a dia. E que ela é necessária para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, né? E que está relacionado com uma cultura social. Então,
pra gente fazer parte da sociedade, a gente come, né? Então, que seja de Sim. uma forma saudável, que seja da forma mais positiva possível para todos nós. E é A gente isso, faz isso tantas vezes, né? Todos os dias. É eu importante queria que seja algo bom, né? Sim, que seja algo bom. Esse é o convite, né, para esse agosto. Que seja algo bom, que vocês consigam ter uma relação e uma comunicação com esse alimento de uma forma mais saudável, de uma forma mais prazerosa. E é isso, gente. Muito, muito obrigado, Nath. Um beijo, Beijo, um gente. cheiro nessa gostosa, que deve estar enorme. Dá uma sapeca já, nossa. E é Obrigada isso. pelo convite, eu Obrigadão, adorei. gente. Espero que a mensagem tenha trazido algumas reflexões e também acalento, né? Acho Um que sempre conforto. puxando essa questão do não julgamento, de que a gente está sempre aprendendo e que às vezes a gente perde o temperamento ou faz comentários e depois se arrepende, tá tudo